Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga, seguidores aqui do professor Edson Moraes, familiares, parceiros, colegas de trabalho, ex-colegas. Estamos mais uma vez, mais uma quinta-feira, presente para discutirmos uma temática muito importante, né? Hoje nós vamos falar desses desafios, dos anseios, das expectativas, né, de nós professores, né, que está ligado diretamente, está ali no chão da sala de aula, né? Para falarmos dessas dificuldades enfrentadas por todos nós, a educação, em especial a educação pública, em tempos de pandemia, em tempos de crise sanitária, tá bom? Dentro de instantes, vamos estar recebendo aqui a nossa convidada de hoje, a professora Paula Rebeca, pessoa que tive o prazer de trabalhar, de estarmos juntos, lá na cidade de Araripina, no Colégio Érgio. Aqui eu quero saudar a todos, né, do Colégio Érgio, Josias Hinojosa de Oliveira, escola de referência, meus ex-alunos. Estou morrendo de saudade de todo mundo, né, dos colegas de trabalho, professores, das Olimpíadas, das viagens, né, dos gestores, enfim, toda aquela galera especial e amigos que nós fizemos durante esses 3 anos que estive lá na cidade. Hoje me encontro na cidade de Bodocó, mais precisamente na escola de referência em ensino médio, Arthur Barros Cavalcante, onde também mando o meu abraço, o meu boa noite a todos, né, que me acompanham, meus alunos, parceiros, colegas de trabalho, mesmo diante de pouco tempo, diante dessa pandemia que nós vivemos, mas já deu para fazer e firmar aí vários laços, né, já de amizade, de parceria, de trabalho, tá certo? Quero mandar um abraço bem especial, dizer que estou morrendo de saudade, não vejo a hora da gente voltar a trabalhar, a produzir, a conviver, né? Para mim, a educação é muito mais do que transmissão de conhecimento. A educação é também, né, essa socialização, né? Existe um pensador aí de Pernambuco, o professor Antônio Carlos, né, que sempre diz que a pedagogia da presença contribui muito, e eu acredito verdadeiramente nisso, tá bom? Já mandar um alô aí para tanta gente que está chegando, que está participando, né? Muita gente aí do Pernambuco. Hoje nós vamos falar especialmente, já que os 2 professores são do Pernambuco, como que está a situação, né, da educação pública do estado em questão, tá certo? Dentro de instantes, né, 2 minutinhos, dentro de instantes a nossa convidada de hoje, a professora Paula Rebeca, né, professora titular da EREM, Josias Hinojosa, né, estudante de mestrado de Biologia pela UESP, lá no Piauí, tá? Para a gente discutir, colocar em pratos limpos como nós estamos fazendo, quais as nossas expectativas, como quem sabe reverter, né, alguma situação, tá? Ainda este ano de 2020, tá certo? Muito bem, dentro de instantes ela deve estar chegando aqui para o nosso bate-papo, tá? Quero agradecer muitas as pessoas, professor Joaldo, que já está aqui conosco, né, Manuel Borges, meu abraço, meu irmão, Betrine, Dani, Andressa, enfim, são muitas pessoas, né, muitos amigos, parceiros que estão conosco, nosso amigo enfermeiro Erles Rafael, professor Marcos Vinícius, professor Cícero Leal, um abraço, tá bom? Érica acabou de entrar, um abraço, Érica Carvalho, tá certo? Dentro de instantes a nossa professora, né, deve mandar aí o seu link para a gente entrar aqui ao vivo, né, e participarmos desse bate-papo, tá bom? Essa live debate para a gente discutir, né, a nossa situação da nossa educação pública, tá? Nossa educação pública em tempos de pandemia. Muito bem. Colégio EREM, Josias Hinojosa de Oliveira, ou seja, nosso Érgio, né, está participando aqui conosco, já está ao vivo, nossos ex-alunos, mandar um abraço aos egressos, né, do Érgio desde 2017, 2018, 2019, alunos que já estão aí na faculdade, que já são universitários, né, estão tendo aí essa oportunidade, eu não sei, né, de estar lidando aí com
a plataforma e com a metodologia EAD, né? Na verdade, para o ensino superior, a EAD é muito usual, né? O que a gente vai discutir de fato hoje aqui, na live anterior da semana passada, é o quanto que isso pegou de surpresa muitos de nós, professores, tá? Pegou de surpresa os alunos da educação básica, são muitos os problemas, são várias as variáveis, né? De entendimento, vamos dizer assim, né? Que não contribui para o avanço, né? Para a efetivação da aprendizagem e do ensino, tá bom? Será se nossa amiga Rebeca teve algum problema? Vamos aguardar aqui ela enviar o seu convite. Existe uma pessoa aqui, Luciana Saraiva, que tentou solicitar a participação do vídeo, mas Rebeca não confirmou se ela entraria em nome dessa pessoa, né? Então, vamos aguardar, tá? Olá, boa noite, qual a sua opinião sobre as aulas online? Muito bem, Ismália, daqui a pouquinho nós vamos responder essas perguntas e talvez outras que vão chegar aí, tá bom? Vou mandar um abraço aí para Sabrina, Isadora, Mariana, Manuel Borges, Natalice, minha irmã e colega de comunidade. Um abraço, Camille, primeiro A, lá da EREM, tá bom? Um grande abraço, minha irmã. Então vamos lá, vamos aguardar. Quero agradecer, né, desde já a sua fidelidade, a sua paciência de estar aqui. Vamos lá, professora Rebeca. Queria que você confirmasse aí se esse seu convite, né, está como como é o nome da pessoa que tinha. Deixa eu retornar aqui. Já são muitos os comentários, né? Se está como Luciana Saraiva, me dá um joinha aí, Rebeca, por favor. Muito bem, a professora Rebeca agora vai entrar conosco, tá certo? Registrar aqui já a participação. Eita, seja bem-vinda, professora. Tudo bem? Obrigada. Dá para ouvir direitinho o áudio, tá legal? Tô ouvindo direitinho. E aí, vocês estão me ouvindo? Tá me Com ouvindo certeza, direito? estamos sim. Muito bem, professora. Eu estava fazendo aqui a sala, né, como a gente diz aqui no Nordeste, abrindo as portas, né, para você brilhar na nossa discussão, né? Já me apresentei, né? Eu vou fazer mais uma vez a honra da sala, deixar você se apresentar, dizer onde trabalha e darmos início ao nosso debate. Seja bem-vinda. Obrigada, Edson. Então, eu estava aqui, eu acho que eu fui a primeira. Pois não. Eu sou natural de Araripina e eu tenho formação aqui, toda a minha formação é aqui em Araripina. Entrei na educação há uns 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, e tenho estudado bastante. Eu sou mestranda e eu estou terminando, estou na fase final, né, de conclusão do mestrado, estou na fase terminal de escrita da dissertação e esperando a defesa, esperando também a retomada dos trabalhos para fazer minha defesa, né? Então, a minha história na educação não é longa, mas eu acredito que eu já tenho um pouco de contribuição enquanto professora. Eu já tenho um pouco de história para contar, eu já tenho conquistado algumas coisas, eu tenho orgulho. Os alunos me deixam muito felizes e contribuem bastante para isso, para esse orgulho que eu tenho da minha profissão. Muito bem. Antes de você chegar, eu também estava falando, né? Eu sou o professor Edson Moraes, para quem não me conhece, quem provavelmente devo estar acompanhando pelo Instagram da professora Paula Rebeca, né? Tive o prazer de trabalhar com essa profissional que está aqui conosco, dividindo a tela, na cidade de Araripina, em especial na Escola Érgio, no qual nós mandamos o nosso abraço aos alunos que estão aqui conosco na nossa live, tantos alunos que foram meus e que foram de Rebeca, que provavelmente ainda estão sendo de Rebeca, né? Pois ela permanece,
como titular nessa escola, aos professores, colegas de trabalho, em nome da professora, gestora Idênia, Denise e Sandra Biun. Tá certo? Hoje me encontro na cidade de Bodocó, né, uma cidade que me acolheu bastante, é uma escola de referência também, ensino médio. Né? O bacana é que nós dois, enquanto escolas, estamos ali disputando, graças a Deus, né, bons lugares, né, dentro da Primeiros GRS lugares, Sertão né? do Araripe. Que bom, né? Porque existe muito material humano envolvido e muita dedicação, não é verdade? A gente sabe que os entraves para a educação, né? E aqui, Rebeca, se você me permitir, a gente vai iniciando, né? Os entraves para a educação são inúmeros, né? Se não bastasse toda a situação, né, que nós professores nos encontramos, desde a desvalorização, desde da falta de apoio, inclusive até mesmo pelos familiares, né, a descrença no papel do professor, no quanto que ele se entrega, até porque às vezes um ou outro conhece um professor mais relaxado, outro não, né, e aí nivela por baixo, nivela, coloca essa medida, esse quadro para todos os outros, e a gente sabe que não é assim toda profissão, né? Tem aqueles que se dedicam mais, não é? A gente não vai deixar de levar o nosso filho, o nosso sobrinho, por exemplo, a um médico porque a gente está descrente da medicina, de forma alguma, às vezes é um médico, às vezes é uma unidade, né, de pronto atendimento que nos deixa a desejar, mas de forma alguma a gente inexperiente ou ingrato, vamos dizer assim, nesse sentido. Pois muito bem. Quero agradecer, né? Nós temos muitas pessoas ao vivo, muitos profissionais aqui deixando, né, suas mensagens, seus abraços, tá bom? No finalzinho, a gente tem muita coisa para discutir. No finalzinho, a gente queria mandar esse alô especial para todos vocês, tá bom? Mas desde já, pelo menos a Betrinha, a professora Raquel, o professor Cícero Leal, tantos outros que foi passando, o professor Acácio, que eu vi aí também, deu seu joinha, tá? Se você, professora Rebeca, tiver visto alguém, quiser citar, fique à vontade. Você citou nossos colegas aí, eu Citei, né? reitero a sua citação, né? Agradeço a presença de todos aí nessa live. Agradeço em especial aos nossos alunos também, que eu não tinha falado deles ainda. Eles deram um show de divulgação desse momento, né? Como sempre. Eles estiveram nos apoiando e eu agradeço muito. Também tem aqui muitos familiares meus, já estão aparecendo aí, eu divulguei, amigos lá do Piauí, as minhas amigas do Prof. Bio, estão por aqui. E obrigada pelo apoio. Muito bem. E aí, Rebeca, vamos começar pela nossa troca de experiência, né, já em meio à crise. Né? Eu acredito que tanto vocês quanto a Escola Érgio, e em especial, né, a sua pessoa, a sua disciplina, foi iniciando a pandemia e provavelmente iniciando esses trabalhos remotos, esse trabalho EAD. Como que vocês têm feito isso? Tem atendido 100%? Né? Os alunos têm dado um feedback bacana ou não? Conta aí para nós. Como você bem disse aí, nós já iniciamos esse trabalho remoto, que a gente não pode chamar de EAD, né? Porque a EAD ela tem um formato original, ela tem uma normatização, né? E que prevê uma estrutura, né? A EAD é diferente. A gente foi chamando informalmente porque a gente não tinha um nome, né? Agora a Certo, gente chama esse verdade. trabalho de um trabalho remoto, de um trabalho um home office, a gente chama de atividades à distância ou atividades não presenciais. Né? São trabalhos não presenciais que a gente está desenvolvendo com o nosso estudante, porque a gente não pode estar com ele, né, devido à situação. Certamente nós não conseguimos atingir 100%. Né? Nós temos problemas de alunos que não têm acesso às mídias, não têm acesso às tecnologias, né? Nós temos uma realidade bem diversa dentro da nossa escola, nós temos alunos de diversas
faixas etárias e também que ocupam estados sociais diferentes também, têm condições financeiras, familiares diferentes, e isso faz com que a realidade seja também bem diversa. Muitos alunos são, inclusive a maioria dos nossos alunos são da zona rural, dependem de transporte público e tudo mais, e tem aquela dificuldade de acesso à internet. E nós não conseguimos, como todo o resto do Brasil e uma parte do mundo, né, não consegue atender, não consegue oferecer o serviço da educação a todos os seus alunos nesse período, né? E com isso, a gente vê que o trabalho, não vou dizer que é perdido, claro que não é perdido, mas é um trabalho que não alcança, né? Não alcança um percentual desejado para o que nós queremos da educação nos dias atuais. É claro que ninguém ia se preparar para isso, que ninguém, como não se preparou, né? Mesmo a Covid-19 dando os seus sinais desde lá, finalzinho de novembro, entrando em dezembro, né? Mas as medidas não foram tomadas, mas estamos aqui com o problema. E a situação é que nós estamos tentando, de muitas maneiras, ter contato com os alunos, não deixá-los à margem, né? Tentar de todas as formas. Eu quero, de público aqui, parabenizar o trabalho da equipe gestora da Érgio, né? Idênia, Sandra, Denise, que estão fazendo um trabalho muito forte, um trabalho bem engajado com os representantes de turma, com os professores, com os alunos da equipe de protagonismo, né, com as famílias, inclusive, entrando em contato, recebendo o nosso feedback e entrando em contato com as famílias para ver aqueles alunos que não estão tendo condições, o que é que está acontecendo, o aluno não está participando das propostas, e isso é positivo. Tudo que a gente consegue fazer nesse período tão adverso, eu acredito que é muito positivo. E deve ser disseminado, deve ser continuado. Muito bem. Já que você tocou no assunto de como que a gestão da tua escola, né, da minha ex-escola, né, tem ajudado, tem chegado junto mesmo. Na live passada que eu fiz com o professor Tio Rafa, né, que é daqui do Ceará, surgiu uma pergunta: como manter o foco, né, diante dessa situação, em especial para os nossos alunos, né, concluintes, né, do terceiro ano. E aí a gente lembrava exatamente desse trabalho assim de formiguinha, desse trabalho sistemático que algumas pessoas dentro da escola fazem, que às vezes passa por despercebido diante da nossa rotina, da nossa carga horária, né? E que é salutar, né? Aqui eu também tiro meu chapéu para a gestão, né, da escola EREM Arthur Barros Cavalcante. Geralmente é mais conhecido como EREM ABC, tá? Vou sempre referir assim, né? E uma sugestão interessante para quem está assistindo aqui, que sei lá, de outra escola, em especial pais, tá? Pode ser pais da nossa escola, como pais aí da escola Érgio. Nos ajudem, por favor, sabe? Às vezes, eu acho que você não vai deixar eu mentir, Rebeca, nos anos anteriores, nas nossas reuniões, às vezes eu até era, não sei se eu era chato, mas eu era incisivo, ao ponto de que dá-se a impressão de que esses meninos são só nossos alunos. Eles não são filhos desses pais, não. Ou seja, eu mesmo, muitas vezes, eu acredito que você não é diferente, os profissionais das escolas que nós trabalhamos, né, se elas estão na situação que está, é porque realmente há um trabalho sistemático, eu acredito que eles comentam, sabe? Eles divulgam. Eu mesmo, muitas vezes, olha, pessoal, analisem bem a situação social que vocês se encontram. Vocês pensam em dar continuidade a isso daqui a alguns anos? Daqui a 10 anos, vocês ainda pensam em estar em casa, estando aos cuidados dos pais e mães? Talvez aos cuidados a gente quer sempre, né? Mas sustentado, vamos dizer assim. Ou seja, você não vai sair nunca para encarar a vida com os seus ideais, com os seus sonhos, porque se você não buscar atrás, não vai ser o sistema que vai fazer por você, embora a gente trabalhe pra caramba,
Imagine nessa situação agora, muitos dos pais que devam estar estudando, estudando, acompanhando e assistindo aqui conosco na live, no nosso debate, devem estar vendo o quanto que tem sido difícil acompanhar, trabalhar com o seu filho, com 1, 2, 3, né? Imagine nós, com 40, 50 alunos, né? E o que acontece? Na nossa escola tem algo interessante. Desde quando eu cheguei, eu percebi. Existe um grupo de acompanhamento dos alunos, o famoso grupo de WhatsApp dos alunos, né? E existe um grupo dos pais dos alunos. Tá? E eu achei isso interessante, porque agora, mesmo diante dessa situação, quando a gente usa muito a plataforma do Google, né? O Google Classroom, e já a gente vai usar o Google Meet, né? Para efetivar, talvez, alguns assuntos ao vivo mesmo, né? O Zoom, exatamente. E a gente coloca a mensagem no grupo dos alunos, olha, tal hora, né, inicia a aula de determinada disciplina. A gente coloca nos pais a mesma informação, para que às vezes o pai acompanhe, que às vezes o pai possa nos dar esse apoio, nos dar essa força, até porque agora, integralmente, esses meninos estão em casa com eles, né? Então, se algum pai está assistindo, está aqui conosco, entenda que a gente precisa desse apoio. A gente também compreende que não deve ser fácil, né? O seu filho está em casa, o nosso aluno não está tendo convivência, não está tendo socialização, não está tendo, às vezes, como gastar energia, né? Hoje a gente vê muito esse tipo de live, como a gente está fazendo aqui, né? De diversas áreas, né? Um amigo meu profissional, né? Da área de enfermagem estava aqui, Elis Rafael, e eu já vi ele em outra live falando com outro professor, Jair Rodrigues, lá do Juazeiro, dessa crise de ansiedade, em especial para os alunos, né? Do terceiro ano, de quanto tem sido difícil, né? Manter o foco, estar concentrado. Então, e o que fazer, né, com esse confinamento, com esse isolamento, né? Principalmente para o terceiro ano, né, que além desse momento vai enfrentar daqui a pouco o Enem, né? Exatamente. Então, tem sido um desafio assim para todos, sabe? Mas quem tem um sonho, quem tem metas a cumprir, né, não vai desistir, não. Vai saber que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, isso vai passar. Nós vamos sobreviver, é claro, porque a gente está tomando cuidado, a gente tem nossas precauções, né? Mas a pergunta é a seguinte, né? Quem serei eu, professor, eu, aluno, porque eu também sou aluno ainda, né? Do jeito que você é mestranda, a diferença é que você já está concluindo, né? Eu estou iniciando o meu mestrado de física, e aí a gente tem que manter a nossa disciplina. O segredo é esse, é manter nossa rotina disciplinar, sabe? É se portar, vamos para uma live. Então, olha a postura da professora Rebeca, como está na live, olha como o professor se encontra, como ele vai gravar a sua aula, como ele vai, sabe? Não é porque eu estou em casa que eu tenho que estar de pijama, que eu vou, não, eu vou, depois eu assisto a aula e tal. Meu amigo, essa motivação, ela pode partir de cada um de nós. Nós, enquanto professores, podemos incentivar? Sim, podemos, sabe? Mas aquilo que vai fazer diferença na vida da gente é o quanto que a gente se empenha para isso, né? As dificuldades sempre vão ter, em especial esse ano de 2020, né? Com essa pandemia. E não sei se eu posso dizer que é bom ou talvez algo de positivo que ela vai nos dar é para todo mundo. Não é só para o estado do Pernambuco, não é só para o Nordeste, não é só para o Brasil. É como que eu vou sair dela. Então, eu estou me preparando, né, para ser um profissional melhor quando sair. Na verdade, isso deve acontecer em qualquer época da nossa vida. Você tem se preparado, você está estudando, você está buscando formação, né? Ou seja, a gente se divide, né? Se você quiser relatar aí até a sua garra que foi para você concluir o seu mestrado, viajando não sei quantos quilômetros aí, né, semanalmente, né? Eu agora tô nessa empreitada, como você sabe, depois que pedi remoção para Bodocó, estou nessa empreitada todo dia, né? Todo dia eu ando 200 quilômetros, 100 quilômetros para ir para Bodocó, 100 quilômetros para voltar. Me acordo às 5 horas da manhã e só estou em casa às 8 horas da noite. E aí, às vezes, a gente chega na sala de aula, né? Nós temos um terceiro ano, um pouco desmotivado, vou dizer assim, né? E aí, eu digo, a impressão que dá é que eu estou mais motivado para dar a aula, para ter o resultado dessa aula, para ter o resultado, né, do que a gente vai expor aqui, do que vocês mesmos, sabe?
Às vezes eu acho que a gente se comporta um pouco como se fosse doido, digamos assim. Não, mas A professor, é isso gente mesmo. toma umas decisões, tem umas iniciativas, né? Mais movidos pela gana de vencer, de crescer, de subir, de ascender na Exatamente. profissão, na vida, de conquistar coisas. Eu tenho exemplos muito fortes dentro da minha casa, dentro da minha família, que só me inspiram para isso, né? Para crescer, para querer ser alguém de valor. Né? Eu tenho exemplos muito bonitos ao meu redor, no meu trabalho, nas minhas amizades. E isso me faz querer também ser uma pessoa melhor para E mim isso é e para quem está à importante, minha né? volta. Estarmos cercados dessas pessoas, né? Isso é Verdade. importante. O mestrado, como você já disse, eu cursei em Teresina, na UESP. E daqui para Teresina são mais ou menos 400 e poucos quilômetros. Então, eu fazia uma viagem todas as quintas-feiras à noite, assistia a aula na sexta-feira de manhã. Aliás, a sexta-feira Você o dia viajava quinta-noite. inteiro. E voltava à noite, chegava em casa de madrugada. E durante toda a semana eu tinha as demandas da escola e as demandas do Da vida mestrado, tudo social, mais. E tudo arcando com os custos, né? Pagando. Então, tem mais esse desgaste, além do desgaste emocional, do desgaste intelectual, um desgaste financeiro. Aí alguém me pergunta: e aí, qual vai ser a diferença? Tu vai tirar isso aí quando? Né? Vai aumentar quanto no teu salário? O conhecimento que eu adquiri nesse mestrado, as amizades que eu construí, as relações que foram fortalecidas, não pagam. Né? com Então, certeza. todo o conhecimento, o quanto eu cresci como profissional, que a minha visão hoje, o que esse momento me proporcionou, não pagam a gratificação que a gente recebe, né, em cima do nosso salário. E é muito bom, mas isso é fruto de esforço, né? Fruto de trabalho duro, de noites mal dormidas, de Com querer, certeza. de ir atrás, de correr, de pelejar mesmo, porque a educação é isso, não é fácil, né? Não é fácil. A gente estar preparado para os desafios também não é fácil. Você falou da participação dos pais, da importância da participação dos pais. E eu acredito na educação de sucesso com a participação dos pais. Sem ela, não há, o aluno consegue até chegar muito longe, mas lhe falta alguma coisa, né? Em algum momento faltou apoio, faltou algo que poderia ter sido melhor e mais fácil. O estudante, ele precisa do apoio dos pais. E eu vejo um pouco desse momento. Quando eu falo dos pais, eu falo dos familiares. Hoje a gente tem vários modelos de família Uhum. e as famílias participam de maneira geral, né? E nesse momento atual, eu fico pensando se essa não é a oportunidade de para que os pais vejam isso. Tanto valorizar a categoria, né? O nosso trabalho, a gente vulgarmente falando, a gente dá de conta de 30, 35, 40, em algumas realidades aí até 50 alunos dentro de uma sala de aula e existe hoje muitos conflitos para que os pais deem de conta, digamos assim, da vida escolar, da vida estudantil dos seus filhos. Então, eu agora reitero o seu pedido, né, para que os pais participem mais. Nós precisamos de vocês, senhores pais. Nós precisamos da colaboração de vocês. Nós precisamos que os filhos de vocês saibam que vocês estão ali, atentos, participantes, ativos. Porque o nosso trabalho sozinho, eu acredito que não é suficiente, né? O aluno tem que querer, ele tem que estar disposto, nós temos que estar motivados, né? Motivá-los,
mas os pais também têm que valorizar a educação dos filhos, né? E esse momento deve ser de valorização, deve ser de chegar perto, né? De ajudar realmente a construir um aprendizado de maneira completa, digamos assim, em casa. Muito bem. Então vamos lá, Rebeca. Já falamos aí quase 30 minutos, né, Já? da nossa experiência, passa rápido, né? E aí tem uma pergunta interessante, Sabrina, ela diz assim, professores, vocês acham que a concorrência após a pandemia será maior por ter uma grande quantidade significativa de estudantes que estão tendo acesso a aulas remotas ou será menor por causa dessas condições? Eu vou colocar meu ponto de vista, você coloca o seu, tá? Sabrina, veja bem, na live anterior, a gente discutindo, fiz até alguns levantamento de dados, né, para mostrar, por exemplo, dos 45 milhões, né, de estudantes da escola pública, 30% deles, 31% deles, para ser mais preciso, não tem acesso à internet. Né? Desses 69%, né, tem uma parte significativa, né, que é da escola particular. Nós sabemos disso. Mas a grande maioria ainda é da escola pública. Né? Então, a diferença ainda vai estar, por exemplo, na qualidade dessas aulas que são encontradas. Né? Muitos dos alunos que estão se preparando aí nos cursinhos preparatórios da vida, nas escolas particulares, a gente sabe que essas escolas correram, essas escolas têm condições para isso, né? Os pais pagam exatamente para isso, e aí já adquiriram suas plataformas, né? Já estão trabalhando, né, com esses alunos, mas nós, professores da educação pública, a gente está aí, né, engatinhando, sofrendo, apanhando aí com essas plataformas, apanhando às vezes até duplamente, né? Porque às vezes não sabe usar, porque da dificuldade, porque não existe mesmo, né, essa formação assim, poxa, vamos fazer uma formação de informática, né, uma capacitação de informática para essa necessidade, assim, afim e tal. Fomos pegos assim, né, diante de tão rápido dessa pandemia. E ainda tem o fato de que muitos dos nossos alunos, acredito que os de vocês não são diferentes, né, têm dificuldade até de acessar mesmo, até de anexar um arquivo, até de, sabe, porque essa nossa geração, minha, sua e de outros professores, né, é uma geração que a gente fazia o curso de informática, que a gente sabia da importância né, dos utilitários, né, que a gente chama de escritório, que é o Word, Excel, PowerPoint e tal. Sim. Os meninos dessa geração ainda mais contemporânea é a galera da rede social, é a galera, né, dos Dos bate-papos, aplicativos. exatamente, né? E aí, às vezes, quando se depara com um seminário, com a apresentação de um slide, eu até digo a eles, eu nem passo muito, primeiro porque a minha disciplina não exige muito, mas é porque eu sou exigente e eles sabem que tinha que ter um acompanhamento separado para eles entenderem, sistemático, uma aula talvez até de informática para poder eles dar conta disso. Né? Mas coloque aí sua posição sobre a pergunta da nossa ex-aluna, Sabrina, Sabrina, do terceiro D, 2019. é essa mesmo que eu estou Uhum. pensando. Eu ia dizer, a estudante de medicina, Uhum. veja, a maior parte dos alunos que vão ingressar aí que se inscreveram, melhor, no Enem, dos concluintes, eles são alunos da rede pública, né? Representando aí mais de 80% são alunos da rede pública. E como você bem disse, a rede estadual, ela começou um pouquinho atrasada em relação a nós de Pernambuco, né? Pernambuco se adiantou logo de início, na primeira semana, nós já começamos com essas aulas Uhum. remotas. Mas a rede pública, ela se atrasou um pouquinho, mas como tem mais recursos, a rede privada, desculpa, ela tem mais recursos, ela se aparamentou de de uma estrutura. Né? Nós temos à nossa disposição agora
Recentemente, essa semana, foi disponibilizado para nossos estudantes a plataforma AVA. Nós Uhum. já tínhamos o EducaPE, nós tínhamos o uso bem forte já do Classroom, né, durante esse período, mas tudo assim meio que improvisado, né? O Classroom a gente aprendeu a usar, eu mesma nunca tinha usado. Eu passei a fazer vídeos, né, postar no YouTube, criei um canal no YouTube, Muito bem. né? Então a gente foi começando e aprendendo. Eu não, esse momento aqui é um desafio. Eu fiz os vídeos só aquele mostrando a mãozinha. Eu não gosto muito desse momento assim de vídeo, mas esse foi o primeiro. E eu já vou dizendo logo aos alunos que semana que vem tem vídeo aula, né? Para a gente se ver, para a gente se encontrar dessa maneira. Mas retomando, a questão é a qualidade. Como isso tem chegado aos alunos, como esse material tem chegado aos alunos, é um conteúdo, é um material de qualidade, os alunos estão aproveitando de que maneira, né? Está sendo eficiente, a gente já sabe que não chega a todos, mas a quem chega, está sendo aproveitado, né? Então, tem que se entender isso, a gente tem que pensar dessa maneira, que esse momento inesperado, a gente tem que construir alguma coisa, mas que essa coisa seja de qualidade, que essa entrega desses conteúdos sejam de qualidade e que o aluno aproveite, que o estudante realmente aproveite com qualidade. Aí sim, a gente vai poder pensar na questão da concorrência, né? Se você se preparou bem, com qualidade, né? A partir da sua vivência. E outra, vamos levantar aqui a questão de que não é no terceiro ano que a gente vai definir o sucesso ou o insucesso no Enem, né? A educação, ela é contínua. Ela acontece em ciclos, em séries, mas ela é contínua. Desde o fundamental, desde das etapas primordiais, o aluno vai construindo, vai fortalecendo o seu aprendizado, e no terceiro ano a gente só consolida e ele faz uma avaliação que vai lhe dar ou não a oportunidade de ingresso na universidade. Era para ser assim, né? Era para todo mundo É, pensar dessa forma, né? Mas a gente sabe o quanto que o cognitivo ele não se desenvolve na mesma velocidade de que o fisiológico, né? Então, no fundamental, ainda muito ingênuo, né? Às vezes nós temos alunos no ensino médio, né? Alunos de primeiro, segundo, terceiro ano que ainda não sabe o que quer, não sabe, né, no que vai atuar. Não, não vou fazer nem não, porque eu ainda não sei o que. Poxa, né? Então você vai descobrir quando, né? Então, de fato, isso tem que ser trabalhado muito antes, tá certo? Rebeca, e agora vamos discutir uma temática importante. Você acha o quê em relação a MP 934, né, de 1º de abril de 2020, né, de que vamos reduzir os dias letivos, mas vamos manter a carga horária. Como é que nós vamos manter essa carga horária no retorno? Vai ser à noite, vai ser final de semana, no contraturno. Esses meninos vão aguentar, nós vamos aguentar, nós não temos família, não temos outros compromissos, né? E aí, o que é que você acha? Isso vai dar certo? temos não. Nós vamos no retorno, nós vamos viver escola, respirar escola. É o que se imagina, né? Mas eu dei uma estudada, eu dei uma pesquisada nos materiais disponíveis pelo Ministério da Educação, e essa medida provisória, ela diminui, desculpe, ela não considera mais os 200 dias letivos, né? Uhum. Mas observa as 800 horas, né? Uhum. Como nós vamos fazer para atender isso? Nós, da Escola Integral, nós já temos uma quantidade de horas, nós vivenciamos uma quantidade de horas muito superior a essa, né? Uhum. Então, nós
acredito que nós não tenhamos muitos problemas, a depender da quantidade de dias ainda que essa paralisação perdurar. Uhum. Mas a recomendação do Conselho Nacional de Educação é que essa reorganização do calendário escolar seja feita de acordo com cada realidade, né? Com a realidade, tendo em vista a regionalização, tendo em vista a realidade da escola, das instituições. Eu acredito que nós vamos sim utilizar os sábados, nós vamos continuar com as experiências exitosas das atividades não presenciais, né? Porque Pronto, também concordo. eles Acredito que deva preveem essa possibilidade, né? Nós vamos fortalecer ainda continuar. mais. Como? Ainda fortalecer ainda mais, né? Pós-pandemia. Exatamente. E existe a possibilidade agora, né? Foi homologada recentemente, essa semana, a possibilidade de que essas aulas remotas sejam computadas como carga horária, que elas venham a valer como horas-aulas, né? Mas isso não foi normatizado ainda. Não existe uma formalização para isso, assim como não existe formalização da reestruturação do currículo, é uma coisa que o Estado de Pernambuco está trabalhando em cima. E isso é uma coisa que a gente tem que cobrar, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos dedicando nosso tempo, nós não estamos de férias, né? No início da pandemia, esse jargão foi muito utilizado, não são férias, não é férias. Nós continuamos aqui trabalhando, nós estamos fazendo um trabalho. Então, precisa que isso seja validado. Muito bem. Eu também penso o seguinte, Rebeca. Eu acho que para o ano de 2020, né, eu acho que não é ideal pensar mais no ano letivo em si de 2020, sabe? É ideal se trabalhar a ideia dos módulos, a ideia da competência e da habilidade a ser desenvolvida pelo aluno. Porque, na verdade, ao longo dos anos, é que essa educação ela vai se consolidando, né? Como a gente já vinha comentando aí, desde o ensino fundamental até chegar ao ensino médio, né? Então, é interessante analisar essas questões. De fato, eu também acredito, já conversei com vários professores e eles disseram, poxa, não, mesmo depois da pandemia, eu vou continuar usando mesmo, né, as plataformas aí, em especial o Google Meet, né? Não sei se você já usou, é muito prático, fácil, né? Muito bom. A única dificuldade que esbarra, que eu acho que é outro ponto que nós vamos levantar agora, quando os nossos alunos, que diga-se de passagem, né, já é um número comprometido, que participam e que têm acesso à internet, quando eles já vão para essa participação, quando esses alunos já estão, vamos dizer assim, eu acredito que até motivados, né, às vezes outras variáveis, né, externas impedem dessa aprendizagem se dar com qualidade. Por exemplo, se precisa de uma educação, aliás, de uma internet, às vezes, boa, né, uma banda larga, provavelmente, para que muitas dessas aulas aconteçam, né? Se precisa, às vezes, de um ambiente, de uma ambientação em casa que favoreça. A gente não está dizendo que na escola é mil maravilhas, não. Você está dizendo que para a educação, de fato, né, a aprendizagem se dá significativamente, é preciso que o meio, né, Vygotsky já dizia isso, de que o meio, ele influencia e muito com quem você anda, com quem eu estudo, com quem eu me apego, né, dentro da minha casa, por exemplo. E aí, esses dias, né, eu vi uma mãe relatando, eu comentei isso até na live anterior. Eu disse, professor, é salutar, é interessante como que vocês se desdobram, né, para chegar até as nossas casas, até nossos filhos, as videoaulas, por exemplo, mas me diga como que eu vou fazer. Eu peço primeiro desculpas pelo meu filho não estar chegando 100% nas atividades, porque lá em casa são 4, e eu só tenho um celular. E aí, como que se dividir? Né? Como dividir? Às vezes, outras diz, professor,
não deu para fazer o trabalho. Às vezes a gente sabe até de que alguns alunos nessa situação, por exemplo, os mais espertos, né, se aproveitam. Se eles sabem muito bem no presencial se dar bem, articular, né, essa sua maneira de não fazer, de não chegar, imagine diante de uma situação dessa, né, remotamente. Então, o que que acontece? Os alunos, eles precisam entender, né, que a participação deles, a efetividade deles em chegar junto com a aula, em especial a pontualidade. Eu quero destacar isso aqui, se algum aluno meu está vendo, está assistindo. Isso é interessante isso, porque no mundo civil, né, se honra prazo e compromissos. Então, quando a atividade é marcada, quando a atividade é programada, né, você sabe que no Google Classroom a gente programa, inclusive, até a atividade, né? Programa a atividade da próxima semana, a entrega da atividade, a gente sabe quem entregou com Tem atraso, prazos. tem alunos que entregam com 24 horas de atraso, sabe? Ou Então, mais. a gente tem que perceber, a gente tem que compreender até quando esse aluno, né? A gente tem que fazer por ele e tal, mas existem coisas que só ele pode fazer. Existem coisas e compromissos que só ele pode assumir. Nós, do nosso lado, a gente está fazendo nossa parte. Com dificuldade, sim, mas com ainda entusiasmo, motivação. Por exemplo, nós que estamos aqui, pelo menos por nós, eu acredito que a gente pode falar, né? Mas a parte dele ninguém pode fazer, não. Ele tem que fazer. Os pais têm que fazer a sua parte, tem que chegar junto em relação a esses alunos, né? A gente sabe que não tem sido fácil. Está lá na minha mochila, tá? Só dando um feedback aqui, né? Para a esposa, tá? Então, a gente tem que perceber que não tem sido fácil para ninguém, né? Então, vamos voltar aqui em relação a, por exemplo, dia 22, né, o ministro Marco Aurélio do STF levantou um questionamento ainda mais desafiador para nós professores, tá? Como a gente está falando de política pública, de educação pública em especial, né? Eles estavam votando sobre a constitucionalidade ou não daquele 1/3 de hora atividade. Ou seja, aquela horinha que a gente ainda tira lá na escola, né? Ou pelo menos tirava quando a gente estava lá, né? Para Estudar. estudar, corrigir, planejar. Como você sabe que eu sou professor de Olimpíada, que gosto, quantas vezes eu dedico isso para montar, para formar a turma, enfim. Então, algo que já era previsto em lei, né? Lei 11.738 de 2008, era o nosso piso magistério, a constitucionalidade dessa hora atividade, e sempre, ou quase sempre, nós vivemos assim, sabe? Aterrorizados, sobre ameaças de um recurso, falta, né, a retirada, a inconstitucionalidade, como tem sido colocado, né? Então, o Brasil, eu acredito, precisa ainda avançar muito nesse sentido. Você tocou uma atenção para um ponto importante em relação a essa continuidade da educação em casa, né? A gente sabe que nos Estados Unidos existe o homeschooling, né? Mas nos Estados Unidos é outra coisa. Né? A gente tem que parar de comparar, de tentar implantar coisas na nossa realidade, de que não é e nunca vai ser, né, igual aos Estados Unidos ou outros países, né, em desenvolvimento. Então a gente tem que olhar para a nossa realidade, a gente tem que ver, né, como nós temos, como nós somos, quantos alunos da educação básica. Eu vou até tirar um pouco aí o ensino médio, voltar ali na educação básica a nível de fundamental, a nível inicial, que os meninos iam para a escola devido à alimentação. Que os meninos iam para a escola porque a mãe precisava receber um recurso. Como tem sido durante esse tempo, como tem sido Ou durante porque esses dias, precisa trabalhar. né? Que precisa trabalhar, em especial aqueles que se encontram nas creches, né? Enfim, então é desafiador, né? É muito difícil. Você falou aí das aulas e atividades, e isso não é uma realidade em alguns estados. Alguns estados
já não tem aula atividade, né? Eu tinha em contato com os amigos do Piauí, lá de Teresina, que trabalham em Teresina, no Maranhão, e tem, para garantir um padrão de vida, né, e tal, trabalham em 3 escolas, né? Tem 58 aulas por semana ou mais, Hum, 60, né? Quantas eu já tive puderem ter. 52 por semana. Mas é Pois puxado, é. viu? Aí eu perguntava, e as aulas, mas isso aí é com as aulas de atividade, né? Não, é aula, é regência, é em sala de aula. Então, as aulas atividades já não são realidades para alguns estados, né? E se isso se concretizar aqui em Pernambuco e em outros também, que eu não sei a realidade, é um atraso, é um passo atrás, porque esse é o momento em que a gente tem para estudar, para preparar aulas, para ser melhor, para procurar ser melhor no momento da regência, no momento do ensino, né? No momento em que a gente está atuando realmente ali. E não vai ser bom para a educação, não vai ter não vai ser positivo, não vai fortalecer a educação como se gostaria, como se pensava. As questões da coletividade, do prezar pela educação, ela deve ser de todos os lados. Deve partir do Estado, deve estar dentro de nós profissionais, deve estar nas famílias e nos estudantes, como você já bem disse. Então, o processo educacional, ele tem que partir do todo, né? Essa questão aí é realmente um atraso, será um atraso para a educação. E o Brasil vai ainda demorar. Se é que o Brasil vai chegar lá, viu? Porque nunca foi prioridade. Isso. Nós sabemos disso. Não precisa tampar aqui o sol com a peneira, porque fulano ou Beltrano é de lado A ou B. Isso não é de agora, isso não foi de antes, isso não será por muito tempo no nosso país. Uma prioridade, né, a educação. Então, o porquê das nossas discussões, o porquê das nossas investidas a nível da educação, é exatamente em relação a esses atrasos. Né? É exatamente ver uma situação dessa que você colocou aí. Poxa, então, existem ainda estados pior do que a gente. Então, talvez tá aí a explicação, o porquê que o Pernambuco se encontra como encontra aí no IDEB, né? O Ceará e tantos outros, né? Rebeca, uma pergunta agora. Lembrando que a gente já está chegando ao fim, viu? Já são 19h22, dentro de alguns minutos a gente, né, vai encerrar a nossa live. Tá? Meu último questionamento para você, e também quero opinar em relação a isso. É interessante o Enem adiar por 30 dias, 60 dias, ou precisava mais tempo? O que você acha? Eu acredito que esse período de paralisação das atividades traz muito prejuízo para os estudantes. A gente enquanto professor dos terceiros anos, a gente tem uma ânsia de conteúdo, de vivenciar um determinado assunto, porque sabe que aquilo ali é muito cobrado, sabe que aquilo ali vai ser muito importante, aquela habilidade vai ser cobrada com certeza naquela avaliação. Então, a gente sempre começa o ano na expectativa de vivenciar o máximo possível. E a gente se viu nessa situação aqui agora, e eu acredito que eles precisem de mais tempo. Mesmo com todo esforço, mesmo com todo o trabalho, a gente sabe que esse modelo atual, ele não garante. Não garante, exatamente. Ele não supera o ensino presencial, né? Aquela dúvida tirada na hora, aquele questionamento feito imediatamente. Exatamente. Né? Então, é uma situação que foi inesperada para todo mundo, mas que trouxe, sim, bastante prejuízo. Com certeza. Eu também acredito que não se deve acontecer tão cedo, viu? Não se deve acontecer tão cedo. Se no futuro o INEP já pensava em existir 2 edições do Enem, então por que não botar em prática logo em 2021?
deixava para o Enem de 2020 acontecer em 2021. Sei lá, se pararmos aqui por 4, 5 meses, pois que adiasse 4, 5 meses o Enem. Né? Essa é o meu entendimento em relação a isso. Porque muitas pessoas estariam prejudicadas. Ou seja, isso só ia aumentar ainda mais essa desigualdade, né, entre quem tem acesso e entre quem não tem acesso. Hoje mesmo, eu estava no consultório com minha esposa e minha pequena, e aí eu vi um jovem, né, um jovem indo para a praça, pegar o sinal da internet do açougue com seu celular para poder dar de conta de suas atividades. Então, tá vendo? Quando se quer, né? Quando se quer, se busca, né? Mas isso é uma motivação própria, porque ele sabe, né, dos seus desejos, da sociedade, vai entender o que ele tem por trás, né? Vamos dizer assim, que o motiva. Mas o que se espera, né, do INEP, o que se espera do MEC, é que o adiamento do Enem ele tem que respeitar, né, a condição social, né, da sua grande maioria. 89% das pessoas que prestam o Enem, sejam egressos ou não, diga-se de passagem, eu fiz até essa pesquisa, né, curiosamente, né, tem caído o número de inscritos do Enem de 2004 para cá. 2004 foi o ano com mais registros, 9,4 milhões de inscritos, e esse número só decresce. Bom, a gente poderia outro dia fazer uma live só para discutir o porquê disso, né? Mas isso ainda ia dificultar ainda muito mais a vida de muitos brasileiros, muitos jovens, tá? Estamos chegando ao fim. Vou fazer minhas considerações finais e passo a bola para você fazer as suas, tá? O pessoal aí nas mensagens, eu me lembro que perguntou: professora Rebeca, deixa o nome do seu canal, vou aproveitar e também vou divulgar o meu, tá? Né? Procura lá, tá? O professor Edson Moraes no YouTube, a gente já tem muito material, muitas aulas, tá certo? Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, muitos professores, educadores, né? Participaram, contribuíram. Infelizmente, 1 hora passa muito rápido, né? Às vezes a gente até tenta lembrar da pergunta, lembrar do comentário para dar a resposta, mas, infelizmente, dentro desse pequeno tempo não é possível, tá? Obrigado, professora Rebeca, pela o seu sim ao nosso convite e estar aqui conosco nessa noite. Eu que agradeço. O meu canal é um jovem canal criado em março, né? Paula Rebeca. Procurem lá. Não tem muita coisa, não. Pouquinhas aulas inclusive para o 2º ano. Foi para quem eu produzi mais material, né? Mas quem quiser, fica à vontade para me procurar lá no YouTube. Ou então me procurar aqui no Instagram. A gente pode manter contato e tirar dúvidas sobre biologia, certo? Eu agradeço o convite, né? Eu quero aqui de público aproveitar essa audiência sua aí e lhe parabenizar pelo seu trabalho, né? Você faz um trabalho de divulgação em educação, você divulga muito cursos, você faz um trabalho nas redes sociais e isso inspira. E isso faz com que as pessoas queiram crescer e aconteceu comigo, né? O meu mestrado, eu soube através das suas divulgações, você foi parceiro, você torceu por mim, né? Disse que eu era capaz, que seria possível, e isso eu agradeço aqui publicamente, né? Você tem sido, né? Não é porque foi embora que deixou de ser um amigo querido daqui de Araripina, da Erjo, e meu amigo em especial. Eu agradeço também aos colegas de trabalho que estão aí, Denise, entre outros, né? A Erjo mesmo, os alunos em peso. Silvana, né? Eu vi que Silvana também Silvana, Betrine, né? Que esteve aqui todo o tempo. Os ex-alunos, os alunos atuais, né? 20 segundos. Hã? 20 segundos para encerrar. Saudade, minha família, minhas amigas, meus amigos, muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu estou muito feliz.
Fiquei feliz e espero ter contribuído com essa discussão. Com certeza. Foi uma das melhores lives que a gente já fez. Né? E aguarde aí em breve para nossos próximos projetos. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.